Você saiu do trabalho, mas o cansaço ficou. E eu não tô falando daquele cansaço normal de um dia cheio. Eu tô falando daquele cansaço que parece que mora no corpo. Você dorme, tenta descansar, tenta desacelerar. E mesmo assim, acorda cansada. Às vezes, acorda pior do que foi dormir. Se você está vivendo isso, eu quero que você fique comigo um pouco. Porque tem uma coisa muito importante aqui. Esse tipo de cansaço, ele não é falta de força de vontade. E principalmente, não é preguiça disfarçada. Muitas vezes é um corpo que ficou tempo demais em estado de alerta. Quando a gente fala de burnout, é importante lembrar que isso não é um rótulo para te definir. É uma forma de nomear um padrão de esgotamento que acontece depois de um período prolongado de estresse e sobrecarga. Não é algo que diz quem você é algo que descreve o que o seu corpo viveu. Agora vamos ao que interessa. Por que o cansaço não passa? Imagina que o seu corpo ele passou meses, às vezes anos, recebendo sinais de que precisava aguentar. Sinais de cobrança, pressão, medo de errar, medo de perder, sensação de estar sempre atrasada. Sempre devendo alguma coisa? Isso vai treinando o corpo a ficar constantemente ligado em prontidão. E o corpo, quando ele entra nisso, começa a fazer coisas muito específicas. Ele tensiona a musculatura, altera o sono, muda o apetite, muda a digestão, muda inclusive a sua energia. Não porque ele quer te sabotar, mas porque ele está tentando te manter segura. E é por isso que muita gente diz: eu não consigo relaxar nem quando eu quero. Agora eu quero te fazer uma pergunta bem prática, bem pé no chão mesmo. Me responde mentalmente, só que sem se julgar, sem julgamentos nessa hora. Como que é esse cansaço no seu dia a dia? Ele aparece mais quando você acorda? Ele piora no meio da tarde? Ele vem como um peso no corpo? Como sono? Ou como uma lentidão mental? Você sente que precisa se empurrar para fazer as coisas mais simples? Porque o cansaço do burnout, ele não é só cansaço de gasto de energia. Muitas vezes é um cansaço de proteção. O corpo, ele economiza porque ele ainda sente que precisa sobreviver. E aí, acontece um negócio muito comum. A pessoa muda o cenário externo, sai do trabalho, troca de área, entra de férias e espera que o corpo responda rápido. Só que o corpo não responde rápido. E aí, a frustração vem forte. Então surge o segundo problema. A mente começa a criar interpretações. Era para eu estar melhor. Por que eu não consigo reagir? Estou desperdiçando tempo. Tem gente que aguenta mais do que eu. Eu devo estar fraca. Eu quero te dizer com calma. Essa linha de pensamento, ela é muito comum, porque ela costuma piorar tudo. Ela coloca você em briga com o seu corpo. E quando você entra em briga com o seu corpo, o que ele faz? Ele se defende mais. O nosso organismo tem sistemas de resposta ao estresse. Quando esses sistemas ficam ativados por tempo demais, o corpo passa a funcionar como se o perigo ainda estivesse presente. Mesmo quando a situação externa muda. E enquanto o corpo não sente segurança, ele não devolve energia. Porque para o corpo, a energia é recurso, é sobrevivência. E é por isso que em muita gente, descansar vira uma experiência estranha. A pessoa descansa e não melhora. A pessoa dorme e não recupera. A pessoa tira férias e volta mais cansada. E aí vem uma implicação que quase ninguém fala. Quando isso se prolonga, não é só o corpo que sofre. A identidade também sofre. Porque a mulher que sempre foi competente, rápida, resolutiva, começa a se ver travada, começa a se ver lenta, começa a se ver com dificuldade de concentração. E nasce um luto silencioso. Cadê a pessoa que eu era? Isso pode virar um ciclo muito cruel. Você se cobra, seu corpo trava. Você se culpa, seu corpo defende mais.
você perde mais energia e você se cobra de novo. E isso não é frescura. É um efeito de um estresse prolongado que não teve espaço de descarga nem de reorganização. Agora, eu quero trazer exemplos bem reais desse cansaço. Cansaço que não passa, para você ver se você se reconhece. Você acorda e já se sente atrasada, mesmo que você não tenha compromisso? Você pensa em resolver algo simples e sente vontade de deitar na hora? Você vai tomar banho, mas parece que o corpo não acompanha? Você tenta assistir alguma coisa e a sua mente ela fica pesada, ela fica desligada. Você evita conversar porque tudo parece exigir energia demais. Você até quer socializar, mas só de imaginar o esforço, desiste. E quando isso acontece, muita gente tenta resolver voltando a produzir o quanto antes, achando que isso vai devolver a sensação de controle. Mas para muita gente, no pós-burnout, tentar produzir antes do corpo se reorganizar é como tentar correr com uma perna machucada. Dá até para tentar, mas o custo vem depois. Antes de produtividade, o corpo ele precisa de regulação. Ele precisa sair do estado de ameaça. E isso não tem nada a ver com misticismo ou pensamento positivo. Tem a ver com parar de exigir de um corpo que ainda está tentando se proteger. Agora respira um pouco comigo. Porque talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, tá, mas o que eu faço? Aqui eu quero te propor algo muito simples. Uma coisa só, uma coisa possível. Nos próximos 2 dias, em alguns momentos do dia, você vai se perguntar: o meu corpo, ele está pesado ou ele está mais leve agora? De 0 a 10. Quanto alerta eu sinto nesse momento? Onde o meu corpo está segurando mais? Mandíbula, peito, estômago, ombros? Você não precisa mudar nada. Não precisa corrigir nada. Só observa. Você pode fazer uma anotação no bloco de notas do celular. Você pode anotar num bloco de notas mesmo com lápis e caneta. O que for mais interessante para você, ou mentalmente. Quando você transforma um cansaço difuso em algo que tem forma, você começa a sair da culpa e entrar em cuidado. E isso muda tudo. Em vez de eu sou um fracasso porque eu estou cansada, você começa a perceber: o meu corpo está em alerta agora e ele está segurando aqui. Observação organiza. Culpa paralisa. Quando você começa a perceber padrões, você recupera um pouco do chão. Você percebe que pesa mais depois de certas conversas, que pesa mais quando você tenta resolver o futuro de uma vez, que pesa menos quando você anda alguns minutos sem celular, que pesa menos quando você não se apressa. Isso vira uma bússola. E é a partir dessa bússola que qualquer processo de cuidado faz sentido. Porque você para de tentar resolver tudo e começa a cuidar do que está mais sensível. Para fechar, eu quero que você leve uma coisa desse vídeo. Se você saiu do trabalho e o cansaço ficou, isso não prova que você é fraca. Prova que o seu corpo ele ficou tempo demais sustentando algo que não era sustentável. Talvez não seja, era para eu estar melhor. Talvez seja, meu corpo ainda está aprendendo a sair do modo sobrevivência. No próximo vídeo eu vou falar sobre por que a mente continua acelerada mesmo depois de sair do trabalho e como isso se conecta com este cansaço que não passa. A gente vai com calma, de verdade. Se esse vídeo te trouxe clareza, guarda essa frase. Observação antes de cobrança. E me conta nos comentários em que momento do dia o seu corpo pesa mais. Já me segue para ver os próximos vídeos. Curte, por favor, pois mostramos ao YouTube que este conteúdo é relevante para você. E compartilha com uma amiga que você sabe que precisa ouvir isso.